mágico para fazer aquela sala. Mágico, como vão ver, e um projeto desta natureza não podia ter sido melhor recebido. Obrigado pelo coração. E à doutora Fátima, que foi super. Ajudou-me em quase tudo. Quase que até transportar caixas de material. Escondas atrás de mim. E obrigado por estar comigo. Está bem? Bem-vindos. A Europa já gosta dos cotovelos e olha com um olhar finge e fatal o Ocidente. E o que é que ele queria dizer com isto? O Ocidente é o Brasil, na medida em que o Brasil é a continuação da pátria da língua portuguesa. Portanto, estão aqui reunidos o Brasil, ou seja, a América do Sul, em representação do Ocidente, o Japão, que foi o ponto a mais ao Oriente, onde os portugueses chegaram nas suas navegações, como já disse, partiram da Europa e tornearam o Sul através, aqui simbolicamente retratada através da África. Portanto, na medida em que são os 4 pontos cardeais representados onde os portugueses viajaram ao longo dos séculos, o que é que faz aqui a pirâmide? A pirâmide é um sólido, está tudo explicado depois ali nas vitrines, há 2 secções documentais, que são aquelas duas, onde estão explicados os porquês e o que é que esta pirâmide representa. Desde os egípcios, se não os pré-egípcios, a pirâmide, que é exatamente das mesmas proporções da Grande Pirâmide, da Pirâmide do Louvre, etc. Esta pirâmide está construída segundo a divina proporção. O número de ouro. Está tudo explicado no catálogo. Já vos vou oferecer o catálogo. Porquê? Porque uma pessoa criou esta ideia da tecnologia. Porque ele sabia, se ele fossem 4, e se cada um deles tivesse um lado, ou um dos 4, reunião dos 4, ou seja, esses 4 cantos dava-lhe uma finalidade, faziam ascender ao espírito. E por isso é que há uma esfera de ouro no cume da pirâmide, porque é o ponto onde se vão reunir não a matéria é representada pelo quadrado, nós dizemos 4 paredes caiadas, portanto, o 4 é sempre o símbolo da estabilidade, da materialidade, da terra, do mundo terreno, norte, sul, os 4 cantos do mundo. Mas o quinto elemento, a esfera de ouro, é a fusão dos 4 elementos. Já não temos matéria, já temos espírito. Daí o título da exposição ser o ouro imaterial da reunião dos 4 cantos do mundo, dos 4 pontos do mundo, unidos pelas navegações dos portugueses. É assim, há um poema que eu adoro, toda a gente conhece, é o poema Mar de Deus. É a pessoa diz: Deus ao mar, o perigo do abismo deu, mas nele é que espelhou o céu. Começou a surgir a ideia de que a Europa era uma rainha, espiritualmente ou materialmente. A Rainha Europa, ou a Rainha Virgem, ou a Virgem Europa, começou a ser representada na Alemanha, em várias escolas da sabedoria, mas também de algum modo ligadas ao poder. Na altura, quem era o poder na Europa era o Carlos V, casado com Isabel de Portugal. Portanto, havia uma ideia, uma pré-ideia de unificação da Europa e, por isso, começaram a aparecer vários desenhos em que aparece a Europa. Aqui nota-se melhor. E o que é que aparece aqui? Aparece a tal Rainha Virgem, que no fundo é uma pré-ideia da União Europeia. Ou seja, é a ideia da unidade da Europa, mas em todas elas, curiosamente, a cabeça da Europa é a Espanha e a coroa da Europa é Portugal. E em todos eles, em vez de chamar Portugal, diz Lusitânia, Espanha e Lusitânia. Portanto, a Lusitânia é a ideia da luz, a ideia do ouro, a ideia da coroa. Depois, obviamente, temos até o cetro.
o cetro e o globo. Também são as 3 formas de poder. Em todas elas aparecem as 3 formas de poder. Ora bem, as formas de poder, os símbolos de poder. A meu ver, ninguém me disse, mas eu lendo há 30 e tal anos este poema, a Europa jaz posta nos cotovelos de Oriente a Ocidente, jaz fitando, todo em românticos cabelos, olhos gregos, lembrando, e ele termina o poema como o rosto com que fita é Portugal. Ou seja, eu tenho, ou se calhar ele disse-me em segredo, que o poema dele foi muito inspirado nesta gravura. Porque justamente aquilo que nós vemos no poema é uma figuração da Europa, ele aliás diz, o cotovelo esquerdo é recuado, o direito é em ângulo disposto, aquele diz Itália, vê-se perfeitamente, Itália, onde é pousado, este diz Inglaterra, ele não podia deixar a Inglaterra de parte, e portanto a Inglaterra está aqui em cima, onde, afastado, a mão sustenta em que se apoia ao rosto. E depois altera um bocadinho a ideia e cria o poema. Ora bem, eu agora peguei no poema, fiz uma meditação e deixei-me a mim próprio, ao meu inconsciente, pintar a minha versão daquela Europa que já, por sua vez, era a versão de Fernando Pessoa perante uma tradição muito mais simbólicos. Portanto, a cabeça da Europa, com um olhar fingido e fatal, ao olhar justamente o Brasil. Portanto, esta ideia de Portugal-Brasil, ou seja, a pátria da língua portuguesa. Hoje em dia, nós sabemos que há uma série de países que se reúnem justamente por causa da importância da língua portuguesa. Os mesmos 4 continentes estão muitas vezes representados em várias obras de arte, e neste caso, no Museu dos Coches, como sabem, foi ilustríssima diretorasíssima do Museu dos Coches durante quê? 30 anos, 40 anos, 50 anos. Portanto, e uma vez conversando, começámos a pensar, e fui descobrindo com ela foi mostrando, eu descobri a mesma temática, norte, sul, este e oeste, os 4 continentes, na carruagem. O Papa Clemente XI ofereceu ao Dom João V, na sequência desta embaixada. Da embaixada ao Papa, no tempo de Dom João V. E como vêem, exatamente a mesma representação. Portanto, a Europa com a mitra papal na mão. A Europa, eu vou falar, vou servir de altifalante. A Europa com a mitra papal, e depois não ficou. Aqui a América, o Brasil com os índios, com as plumas e as... A América, o Brasil, o Ocidente, com os índios e as plumas, claramente, não há dúvida nenhuma. Depois a África, com dentes de elefante a seus pés e com um turbante, com uma saída de elefante, e aqui a cornucópia, da abastança. E depois a Ásia, o Oriente com todos os predicados do Oriente, também com propriamente o seus pés, o turbante, e o incenso. O incensário. Pronto, portanto, a ideia é que, afinal, numa carruagem que está no Museu Português também, estão representados lindamente e claramente a mesma... Há pouco tempo fui à Fundação há uma que é ali, como é que se chama? Ali ao pé da Sociedade de Belas Artes, Medeiros de Almeida. Se virem no teto, é exatamente a mesma iconografia. O primeiro poema do mar português chama-se O Infante. O mar português, Fernando Pessoa dividiu a mensagem em 3 corpos, e o corpo central, digamos, o corpo avançado, a meu ver melhor, o corpo mais esotérico da mensagem, tem, sabem quantos poemas tem? 12 poemas. Será que olha que esquisito. Como é que o Fernando Pessoa vai fazer um conjunto de poemas que são 12? Será que esses 12 poemas têm alguma coisa a ver com os 12 signos? Claro que têm. Bom,
Com isso eu escrevi um livro que está aqui nesta secção, depois vão poder ver, em que eu explico toda esta relação entre os 12 poemas e os 12 signos do zodíaco. Este representa o primeiro poema de mensagem, que é o Infante. Querem ver a temática que eu há pouco falei? A Terra, antes dos portugueses fazerem as suas navegações, a Terra era quadrada, e a voz quase que se vai. A Terra era quadrada antes da intervenção das navegações. E ele fala, o poeta, fala na espuma, no Portugal desbravou o azul profundo. Isto foi feito com o lápis de azul, estas zonas, além de que isto é pó de bronze e pó de ouro. Portanto, a ideia cá está de descobrir o ouro na espuma do mar. E através desta ação dos portugueses, no fundo os portugueses encontraram uma nova terra, já redonda, circular, tal e qual como ele diz no poema. E isso, em vez da terra estática, quadrada, materialista, já temos uma terra redonda a querer fugir para os céus, ou levar-nos para os céus. Por isso ela tem movimento, por isso aquele quadro também no centro da pirâmide tem movimento, porque os portugueses fizeram do quadrado movimento, do que é estático imprimiram-lhes movimento. Aqui são as maquetes que eu fiz para os biongos, assim à escala, para os carpinteiros fazerem um trabalho à séria. Esta é a minha tentativa de descobrir o número de ouro e a secção dourada na Torre de Belém. Este tem 40 anos, este papelinho. Depois, aqui mais adiante, podem ir devagarinho, não, mas pronto, não conseguem. Depois tem, cá está, as proporções da regra de ouro e a pirâmide de Quéops e esta mesma pirâmide. E muito mais que depois explicarei.